Bom, tem alguns gestores, né, donos de empresas, pessoas da área de RH, que às vezes reclamam que não conseguem aqueles bons profissionais. O que Fábio Ferreira já falou algumas vezes aqui, chamando dos funcionários, dos trabalhadores que têm um comportamento de dono. E aí os gestores reclamam que não conseguem encontrar esse tão sonhado profissional, né, Fábio? Por que isso acontece? Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. E o pior de não só encontrar, Carla, é que quando encontra, essas pessoas ficam pouco tempo dentro da empresa. Elas saem. Por que é tão difícil manter bons profissionais dentro das empresas? Por que eles pedem demissão? Essa é uma questão que eu escuto muito nas consultorias, na mentoria. Fábio, por que eles vão embora? E existem motivos para isso. Então vamos lá. Primeiro, por que algumas pessoas acham que é difícil encontrar esse tipo de profissional? Ele é raro no mercado ou você não está procurando um lugar certo? Não, ele não é raro. Na verdade é que muitas empresas não têm gestão de verdade, como a gente já discutiu aqui. Não existe um propósito empresarial organizacional bem demarcado, trabalhando com missão, visão, princípios e valores para que haja essa seleção. E quando a empresa tem a sorte ou o acaso acontece de alguém tão bom entrar nessa empresa, ela não tem um plano de desenvolvimento, ela não tem um plano de capacitação, não tem um plano de reconhecimento. E aí acaba que essa pessoa sabe dos seus valores ou identifica seus valores, muitas vezes as pessoas não sabem, mas identificam, e acabam vendo que ali não é um bom caminho para ela, que não é bom ficar ali. Pois é, e aí esses bons profissionais vão caçando o quê? Eles vão empreender, eles vão para eles migram para outras empresas. Qual é o rumo que eles buscam? Geralmente quando ele não tem um plano de carreira próprio, individualmente falando como profissional, ele vai para outra empresa, ele vai para o mercado. Mas geralmente o que é que acontece? 80% dos funcionários profissionais bons se demitem dos seus líderes, dos seus gestores. Entenda líder e gestor aqui como diretor, proprietário, seja quem for o líder, quem está acima dele. 80%, essa pesquisa é feita, replicada no mundo inteiro. Por causa daquela figura. Exatamente, exatamente. Por falta de satisfação no trabalho, que é derivado também daquela figura. Por falta, especificamente, de condições de trabalho, não só o salário, já foi comprovado que o salário por si só não garante a permanência de alguém, nem a felicidade e satisfação. E, entre outros fatores, gestão e liderança. Então, 80% é muita gente. E 90%, já disse isso aqui, 90% dos profissionais no Brasil, dos profissionais, estão insatisfeitos com o seu trabalho. Então, é só para a gente entender. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Quem não entende de pessoa, não entende de negócio. Então, precisa entender de pessoa. Já imaginou, você passa um terço da sua vida no trabalho e você não é feliz? Se você aí está nos ouvindo agora, faz as contas. Digamos que você tem 30 anos. 10 anos você passou no trabalho. É só para a gente entender. 10 anos você passou dormindo, que é um terço dormindo. Isso a gente está falando metaforicamente. Então, você só viveu 10 anos. Então, imagina, um terço da sua vida você vai perder insatisfeito. Ninguém quer, por mais que essa pessoa seja leiga, por mais que essa pessoa não tenha tanta experiência, não quer. Ela vai sair lá e buscar algo melhor para ela. Em algum momento ela vai se tocar. Se a empresa não se tocar, ela se toca. Eu queria até ouvir dos nossos ouvintes, você que está aí escutando a gente, pode pegar o WhatsApp, mandar uma mensagem para 981324088. Queria saber se tem alguém que já fez essa mudança de vida, assim, que radicalizou porque justamente não suportava mais aquele diretor, não suportava mais aquele gestor, falou, não quero ser infeliz no meu trabalho, vou mudar. Bom, Fábio, a gente continua aqui no nosso papo então. Existe um fator principal que esses profissionais se baseiam para sair das empresas? Sim, o fator principal é a liderança, e dessa liderança desencadeia outros que são que o profissional em si reconhece. Muitas vezes ele diz, foi meu líder, mas esses fatores que eu vou citar aqui, por pesquisa, por prática, por experiência, são derivados da liderança da gestão. Falta de reconhecimento. Todos nós queremos ser reconhecidos. Esse reconhecimento ele pode ser através lá do salário emocional. E geralmente a gente já discutiu isso aqui também. O delargar e o delegar. Muitos líderes delargam. O delargar. Muitos líderes, por não entender de gestão ou não entender do processo, ou simplesmente por querer de alguma maneira fazer o processo acontecer, delargam, não delegam. Delargar é você deixar a sua equipe solta. E aí a equipe consegue fazer um trabalho, consegue desenvolver, consegue resultado, mas ninguém acompanha, ninguém diz nada, ninguém reconhece, ninguém bate nas costas, ninguém dá parabéns. Ou... porque quando dá errado, a cobrança vem. Com certeza. Quando dá certo, um parabéns também é Exato. Muito bom, né? Falta de feedback ou comunicação violenta. Então, o feedback a gente já falou aqui também. É bom até que o pessoal volte a ouvir aí, de forma geral, a coluna lá no site. O feedback ele tem que ser sempre positivo. Quando ele é feito de maneira errada, passa a ser comunicação violenta. Então,
existe um processo. Fábio, como é que eu posso encontrar onde eu estou nesse momento? Se você tem síndrome da vinheta do Fantástico, que acontece geralmente no domingo à noite, o que passa, Carla, na tua cabeça no domingo à noite, quando você se toca que vai vir depois de domingo à noite, uma segunda-feira? Ai, é depressivo, a síndrome da vinheta do Fantástico. Exatamente. Mas, graças a Deus, para mim, que amo o meu trabalho, eu não... Então, você não está com problema em relação a isso. Eu não fico triste com a vinheta do Fantástico, não. A gente só fica triste porque o fim de semana está acabando. Exato, mas 90% das pessoas estão com problema na vinheta do Fantástico, e isso é científico, tá? É engraçado, mas é científico. Então, o que vem... engraçado, o que vem atualmente... O que vem atualmente toda noite, quando você vai dormir, você lembra que amanhã você vai dormir. Você vai trabalhar, na verdade. Então, essa pessoa ela tem que começar a se ligar nesse ponto. E a liderança também tem que pensar a respeito disso. Não adianta oferecer bons salários, não adianta oferecer um bom cargo, não adianta oferecer uma ótima estrutura. E aí, como é que muda essa perspectiva? Por exemplo, o Alberto disse aqui pra gente que acredita que quando acontece, que a maioria, quando pede para sair, é por falta de reconhecimento, e aí monta o próprio negócio, de acordo com aquele seu potencial, e acaba percebendo que perdeu muito tempo na vida. Sim, com certeza. Então, esse caminho do empreendedorismo é um caminho da maioria mesmo? Ou dá para eu guinar, dá para É um caminho que boa parte das pessoas fazem, Carla. Mas qual o problema do empreendedorismo? O empreendedorismo, quando ele vem não preparado, com conhecimento de gestão e de pessoas, ele acaba repetindo tudo o que aconteceu com ele, mesmo que inconscientemente. E ele passa a reclamar das pessoas, que as pessoas não ficam na empresa, que as pessoas exigem muito, que as pessoas, na verdade, tem que haver uma preparação. O empreendedor é aquele que pula, que arrisca, que faz. O gestor é aquele que pensa antes, e às vezes pensa demais, e nem pode pular logo, nem pode demorar muito. Então tem que juntar os dois aí, o conhecimento desse processo. Mas sim, ele está correto. Aqueles profissionais que se valorizam e reconhecem o seu valor, eles buscam de alguma maneira não passar nunca mais por aquele processo que a gente também já discutiu aqui, que é a questão da aprendizagem, do desconforto cognitivo emocional, que é o que acontece quando você dá o gás, como se fala no popular, quando você se esforça, você dá resultado não é reconhecido. E você passa a não ser mais ouvido ou se cala. E aí você entra num processo de retrocesso. Então, o que as empresas devem fazer para reter esses bons profissionais? Olha, tem um método que eu utilizo muito nas mentorias que eu chamo de 3-formar, certo? Primeiro, precisa investir em informação para o funcionário, para o profissional de forma geral, para que ele possa se situar, para que não haja apenas um conflito de interesse aí de um lado. Na verdade, deve se acabar até com um conflito de interesse, deve haver aí uma convergência de interesses. Senão o funcionário vai ficar reclamando e às vezes não tem razão. Ou a liderança vai reclamar e não tem razão. Tem que haver aí o processo de informação, que é direcionar, nortear. Mas isso não só, por si só não adianta. O segundo passo, que seria aí o segundo F aí do 3-formar, é capacitação, é desenvolvimento contínuo. É aquilo que eu também já falei aqui antes a respeito do RH. O RH deveria ser o desenvolvimento pessoal e não um recurso de pessoas. Infelizmente, a maioria dos RHs, Carla, nas empresas, são apenas para contratar, demitir, fazer processo operacional, controlar ponto. Está totalmente errado. O RH ele é estratégico. Deveria ser colocado lá na pirâmide do topo, estratégico, tático, operacional, desenvolver o processo em si. O terceiro F seria transformar, porque quando você informa e forma, existe um período de voltar a ser o que era antes. A transformação não. A transformação é a junção dos teus interesses, teus valores, com o interesse empresarial. E aí há uma transformação, desenvolvimento. E aí consegue-se chegar a um processo que é maravilhoso, que eu chamo de DNA organizacional, onde existe uma junção de valores. Então, isso é um sonho, mas algumas empresas conseguem fazer isso muito bem. A Google, por exemplo, consegue chegar no patamar que 40% dos funcionários dela não tem nenhum tipo de formação. Nenhum tipo. O que eles pedem, por exemplo, é humildade intelectual. A gente conhece aqui como a capacidade de aprender ou reconhecer. Né? A aprender, a ouvir, a receber Exatamente. Críticas. Então, seria como transformar mesmo o processo de um casulo para uma borboleta. Isso leva-se um certo tempo. Para que um ovo, por exemplo, passe da lava para a bulba e então para a borboleta, isso aí tem uma duração de pelo menos 1 ano. Não se consegue transformar esse processo de uma hora para outra. Mas é só lembrar que a insatisfação é 90%. Então, você que está passando aí, seja como gestor ou empregado, passando por essas dificuldades, você pode voltar lá no nosso site cbnjoaopessoa.com.br e ouvir toda a série de colunas do Fábio Ferreira aqui no Mercado de Trabalho. Fábio, muito obrigada pelas dicas, ótima semana para você. Pra gente, Carla, sempre. Agora são 4h32, repórter CBN.